Quem foi Franz Kafka? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre a vida e a obra desse autor tcheco tão importante e eu diria que também temido por alguns leitores. Tão temido que o termo kafkiano se popularizou no português como sinônimo de algo incompreensível, de algo surreal. Porque muitas vezes são essas as situações retratadas na sua obra. Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que ótimos. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu sou a Amanda, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não se inscreveu, eu já te convido, se inscreve aqui para ficar sabendo sempre que sair um vídeo novo, deixa também o seu like, o seu joinha, que assim eu fico sabendo que você gostou e você ajuda a espalhar a ideia do canal, então muito obrigada. Confesso que não foi fácil selecionar estes fatos, tem muitas coisas, muitos acontecimentos, muitas características a respeito da vida do Kafka que é interessante, que é legal compartilhar, então eu pesquisei por alguns dias, eu assisti documentários, assisti alguns vídeos. Infelizmente, ainda não li uma biografia do Kafka, mas muito em breve eu lerei os diários dele, que foram publicados completos pela primeira vez aqui no Brasil recentemente pela editora Todavia. Eu estou esperando o meu exemplar chegar e assim que eu receber, eu vou ler e trago um vídeo aqui para vocês. Então fiquei alguns dias assim pesquisando a vida e a obra do Kafka, que é um autor que eu gosto muito. Selecionei o que eu achei de mais interessante para contar aqui para vocês. O Kafka nasceu em Praga no dia 3 de julho de 1883. Seus pais tiveram 6 filhos e o Kafka era o filho mais velho de um pai não muito afetuoso e psicologicamente abusivo, e uma mãe um tanto submissa, talvez, aos comportamentos do marido. Os seus 2 irmãos morreram na infância, antes mesmo que o Kafka completasse 7 anos de idade, e as suas 3 irmãs morreram no Holocausto, durante a Segunda Guerra Mundial. Há um grande reflexo da sua relação com o pai nas suas obras. É muito comum que nos escritos do Kafka a gente encontre certa crítica, certa resistência do autor a figuras que representem a autoridade. Seja um juiz, um aristocrata, um político e, claro, um pai. O Kafka permaneceu boa parte da sua vida à sombra desse pai tão imponente. Em novembro de 1919, quando tinha 36 anos, o Kafka levou 10 dias para escrever uma carta ao seu pai, Hermann. Essa carta ficou com 47 páginas e nela o Kafka tentava explicar como essa relação conturbada que eles tiveram o afetou profundamente. Carta que nós encontramos nesse livro aqui, Carta ao Pai. Nós temos essa edição publicada aqui no Brasil pela Companhia das Letras. Quando Kafka finalizou essa carta, ele a entregou primeiro à sua mãe e pediu que ela entregasse ao seu pai. Talvez só nessa atitude a gente já consiga perceber essa falta de conexão, essa falta de intimidade que o Kafka tinha com o seu pai, porque ele nem conseguiu entregar ele mesmo a carta. Porém, a mãe do Kafka não entregou essa carta ao marido. Ela devolveu a carta ao Kafka e provavelmente o aconselhou a não entregá-la ao seu real destinatário. E assim o Kafka fez. Ele nunca entregou essa carta de 47 páginas ao seu pai Hermann. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês. É uma carta muito forte, eu li há alguns anos e lembro de ter ficado muito impactada, assim, em pensar, caramba, olha como era difícil essa relação entre um pai e um filho. Para mim, sempre foi incompreensível sua total falta de sensibilidade em relação à dor e à vergonha que podia me infligir com palavras e juízos. Era como se você não tivesse a menor noção da sua força. Também eu, com certeza, muitas vezes o magoei com palavras, mas depois sempre o reconheci. Isso me doía, mas eu não podia me dominar, refrear a palavra. Já me arrependia enquanto a pronunciava. Mas você desfechava sem mais as suas. Não se condoía de ninguém, nem durante, nem depois. Contra você, estava-se completamente sem defesa. O Kafka morreu em junho de 1924, aos 40 anos. Ele recebeu um diagnóstico de tuberculose laríngea em 1917. E a causa da sua morte, aparentemente, foi fome. A condição que a sua garganta se encontrava tornou a atividade de comer muito difícil para o Kafka.
muito dolorosa. E como a nutrição parenteral ainda não tinha sido desenvolvida, que é a nutrição feita por uma via diferente da gastrointestinal, não existia uma alternativa de alimentar. O Kafka tem um conto que se chama Um Artista da Fome, e ele estava editando esse conto pouco tempo antes da sua morte. Um conto que ele tinha começado a escrever antes que a sua garganta se fechasse completamente, o impedindo de se alimentar. Que forte, né? Não sei se talvez já prevendo, pensando, cogitando o que pudesse acontecer com ele. O Kafka publicou pouquíssimos livros em vida. Ele publicou apenas 3 livros de contos. A maior parte da sua obra foi publicada depois da sua morte. E o Kafka ordenou que quando ele morresse, tudo que ele tivesse escrito, que ainda não tivesse sido publicado, fosse destruído. Mas essa sua vontade, esse seu desejo, não foi atendido. Um tempo depois da sua morte, encontraram na mesa do Kafka um bilhete dirigido ao seu amigo Max Brod. Max Brod, além de amigo íntimo do Kafka, foi também o seu editor, o aconselhava aí nas suas publicações. Então, tinha um bilhete com esse pedido que o Max queimasse tudo que ele tivesse escrito, que não tivesse sido publicado. Novelas, contos, cartas, diários, todos os seus escritos. O Kafka queria que eles fossem destruídos. O Max Brod conta que em uma conversa que ele teve com o Kafka tinha dito o seguinte para ele: olha, o meu testamento vai ser muito simples. Eu apenas quero que você queime tudo. O Kafka se formou em direito e ele tinha sim o desejo de se tornar um escritor, mas ele não tinha o apoio do seu pai ou de outras pessoas da sua família. Com isso, ele acabou indo trabalhar no Instituto de Seguro por Acidentes de Trabalho em Praga. Acidentes como perda de dedos ou perda de algum membro eram muito comuns à época. E com esse trabalho, a sua consciência social despertou de maneira bastante sensível. Porque ele via centenas, não sei, milhares, não sei, mas via muitos trabalhadores que sofriam mutilações devido a condições indevidas de trabalho. Sem dúvida, boa parte da sua visão de mundo foi influenciada pelas coisas que ele vivenciou nesse emprego. Ele se tornou uma pessoa cética, por vezes pessimista, ao ver tantas injustiças sendo infligidas aos trabalhadores. E também por lidar com tanta lentidão burocrática do sistema. Muitas dessas questões são visíveis nos seus livros O Processo, O Castelo e também na Metamorfose, eu diria. Essas obras estão repletas de temas e arquétipos de alienação e brutalidade, tanto física quanto psicológica, conflito entre pais e filhos, personagens com missões aterrorizantes, labirintos burocráticos, transformações místicas. Então o Kafka queria ser um escritor, exclusivamente um escritor. Que pena que não pôde. A sua mãe considerava a sua escrita como um mero passatempo. Ele sempre se queixava que ela não o compreendia, que as pessoas mais próximas a ele pareciam não o compreender. Ele escreveu o seguinte, eu vou ler mais um trecho para vocês. Nos últimos 20 anos, não falei mais do que cerca de 20 palavras com a minha mãe e raramente troquei mais do que uma saudação com o meu pai. Nunca falo com minhas irmãs casadas e meus cunhados. Não que eu tenha raiva deles, é que eu não tenho nenhum assunto a tratar com eles. Tudo que não é literatura me aborrece e eu detesto isso. E ele sentia que as pessoas não o compreendiam, as pessoas próximas, sua família não o compreendia, mas será que ele conseguia compreender também as pessoas à sua volta? Essa dificuldade nos relacionamentos era apenas por conta das outras pessoas? Ou ele também tinha essa resistência? Não sei, são questionamentos meus. Ele também escreve o seguinte: não consigo viver em Praga, mas consigo viver em outro lugar? Não sei. Mas que eu não consigo viver aqui é a única coisa que sei sem dúvida. Não consigo falar com ninguém, particularmente com meus pais. É como se a visão de quem me deu a vida me enchesse de repulsa. Vou renunciar ao meu trabalho. Renunciar é a minha mais forte esperança. Toda a obra publicada do Kafka foi escrita em alemão, com exceção de algumas cartas que ele escreveu em tcheco para Milena Jesenska. E apesar disso, de praticamente toda a sua obra ter sido escrita em alemão, o Kafka ele nunca foi considerado, assim, durante
a sua vida, ele não foi considerado um autor nacional. E uma comparação natural, eu diria, é feita às vezes entre o Kafka e o Thomas Mann, porque além de serem autores que escreveram na mesma língua, o alemão, eles também escreveram mais ou menos na mesma época. Porém, eles foram autores que escreveram em condições bastante diferentes. E com isso eles chegaram também a resultados diferentes com seus escritos. E o Kafka não era visto como um autor nacional porque ele era um judeu de Praga. Então é como se o Kafka falasse de uma periferia e o Thomas Mann não. E isso é claro que vai ter um impacto na sua produção literária, porque o Kafka, além de não poder se dedicar exclusivamente à escrita, também tinha esse fator geográfico e social. Então temos o Mann, que não fala de uma periferia e que consegue se dedicar exclusivamente à escrita, e temos o Kafka em uma condição oposta a essa. É dito que o Kafka era atormentado pela insônia, que ele escreveu quase que exclusivamente à noite. Isso tanto pela sua insônia, como pelo fato de ele precisar conciliar a escrita com esse seu outro trabalho. Então o tempo que restava para que ele escrevesse eram as noites, as madrugadas. E por conta disso, algumas pessoas comentam que então talvez não seja estranho que os seus romances mais clássicos lembrem sonhos ou, mais precisamente, pesadelos. Assim como tantos outros escritores e escritoras, o Kafka só teve um reconhecimento póstumo. Então ele só foi reconhecido, visto como um grande escritor depois da sua morte. Sobre os seus relacionamentos amorosos, o Kafka se envolveu com algumas mulheres aí ao longo da sua vida. Romances muitas vezes um tanto difíceis, conturbados. Em 1920, ele se apaixonou por uma cristã tcheca, a Milena Jesenska. Escreveram muitas cartas um para o outro durante aproximadamente 3 anos. E essa relação, durante o tempo que ela durou, parece ter devolvido ao Kafka um motivo, assim, ao que se agarrar, um motivo de felicidade, sabe? Mas não demorou muito para que essa relação terminasse. A Milena diz que para o Kafka, a vida era algo totalmente diferente do que é para as outras pessoas. Ela escreveu o seguinte: ele não compreende a coisa mais simples do mundo, que sua relação com o dinheiro é igual à sua relação com as mulheres. Ambos são igualmente estranhos para ele. Franz tinha que morrer jovem. Ele não tinha refúgio, não tinha abrigo. Por isso, estava exposto a tudo contra o que os outros estão protegidos. Era como se ele estivesse nu no meio dos vestidos. Seus livros são incríveis. Ele mesmo era muito mais incrível. Ele já tinha vivido um relacionamento anterior a esse relacionamento com a Milena. Ele tinha se relacionado com a Felice. E ao fim da sua vida, ele estava se relacionando com a Dora. Inclusive, durante o período em que ele ficou internado em um sanatório por conta da sua doença, né, dessa tuberculose e laríngea, a Dora o visitava frequentemente. O Kafka escreveu muito, e falando não apenas dos seus contos, novelas e romances, mas ele escreveu muitas cartas, ele escreveu muitos diários. E ele reclamava muito nos seus diários da sua falta de tempo para escrever. Então ele estava sempre ou quase sempre escrevendo inclusive sobre a dificuldade de escrever. E infelizmente essa é uma realidade, né? É um fato e que não ficou no passado. Muitos artistas não conseguem se dedicar integralmente à sua arte, porque precisam também sobreviver, precisam se sustentar e não conseguem isso com o trabalho artístico que fazem, e aí precisam conciliar com outras tarefas. Bom, voltando aos diários, o que se tem dos diários do Kafka são 12 cadernos e alguns papéis avulsos. Nós tínhamos anteriormente uma edição desses diários do Kafka publicados pela editora LPM, mas nessa edição da LPM eles trazem apenas 5 desses diários. Nessa edição que eu comentei com vocês no início do vídeo, que foi publicada agora pela editora Todavia, são os diários completos. Então fica a dica aí para você que, assim como eu, também gosto de ler biografias, de ler diários. Agora nós temos aí essa edição completa. Bom, foram esses os fatos do Kafka que eu separei para contar para vocês aqui nesse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu adoro essa série aqui do canal porque eu gosto muito de pesquisar sobre escritores e escritoras que eu gosto, que eu tenho interesse.
Eu ainda não li toda a obra do Kafka, mas eu quero muito, eu tô atrás disso. Todas as fontes que eu pesquisei para montar esse vídeo estarão aqui na descrição desse vídeo, então dê uma olhada. Como eu disse para vocês, eu assisti documentários, eu assisti vídeos, eu também escutei alguns podcasts. Eu li também um livro do Modesto Carone, que eu tenho aqui, ó, vou até mostrar para vocês. O Modesto Carone é quem traduz... O Modesto Carone é quem traduz os livros do Kafka para a Companhia das Letras. Ele é um grande estudioso da obra do Kafka e ele tem esse livro aqui, Lição de Kafka. Então, também li um pouco desse, não chega a ser uma biografia, né? São alguns ensaios que o Modesto Carone escreveu sobre a obra do Kafka. Então não deixem de dar uma olhada nas fontes caso você queira se inteirar mais sobre esse escritor. Espero em breve trazer mais vídeos dessa série aqui para o canal e, como eu disse, ó, os comentários estão aí para que você conte novos fatos sobre esse escritor ou deixe seu pedido de algum escritor ou escritora que você gostaria de ver por aqui. Muito obrigada pela sua atenção, espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem e a gente se vê por aí no próximo vídeo. Muitos beijos e tchau!